Pode convocar o patrono aí. Bom, voltamos à nossa sessão, a pauta, na sequência. Nessa quarta-feira, o próximo processo vai haver sustentação oral. Relatoria do conselheiro Evandro. E o contribuinte é a Unibanco, União de Bancos Brasileiros. Vai haver sustentação oral do Dr. Diego. Eu peço ao Fabimar, em Brasília, no suporte, que faça a convocação do patrono, por favor. Ok, presidente. Item 96. Item 96 da pauta do Dr. Diego, que é para ser avaliado agora, para clicar no link enviado no chat. Patrono convocado, presidente. Ok. Boa tarde, doutor. Boa tarde, presidente. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, felizmente. O senhor está nos ouvindo e vendo? Escuto bem, sim. Estou vendo todos aqui. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Vamos julgar o processo que o senhor é patrono, relatoria do conselheiro Evandro, Unibanco. É o item 96 da pauta. O Evandro vai fazer um breve relato, depois o senhor tem o tempo regimental para a sua sustentação. Perfeito. Evandro, por favor. Obrigado. Que trata de pedido de compensação, um saldo negativo do ano calendário de 2005, no total de 61.302.000. O despacho decisório deferiu parcialmente esse crédito, deferiu no valor de 37.756.000. Aí, vamos aqui a manifestação, o contribuinte entrou com manifestação. O acórdão, ele julgou a manifestação procedente em parte, e o que restou do crédito em discussão, está aqui na página 13, uma parcela de 19 milhões, que é do imposto pago no exterior. Tem uma parcela aqui, cadê outra parcela? E tem uma parcela aqui de 1.231.000, que é do imposto de renda sobre pagamento realizado por órgãos públicos. Aqui é a página 19 do acórdão. Então, aqui houve uma diligência, deixa eu ver se eu chego na diligência aqui, para tratar desse imposto pago no exterior. Então, houve duas diligências. A primeira diligência foi, está aqui a página folhas 25 do acórdão, que é para analisar essa documentação que foi apresentada no recurso voluntário, desses imposto de renda pago no exterior no valor de 19.591.000. Então, essa diligência aqui, ela reconheceu parcialmente, ela analisou aqui os três componentes, tem a participação da empresa Interbanco, participação da empresa Unipart, e referente à participação externa da empresa UBB Grand Canyon. Então, analisou isso aqui e foi concedido valor parcial desses 19 milhões aqui. As conclusões finais da diligência foi por reconhecer o valor de 15.382.000. A recorrente manifestação, ela divergiu das conclusões, Ela alega aqui que teve uma parte que foi paga em 2004, mas foi oferecida a tributação de
em 2004, mas só utilizado em 2005. Né? A segunda diligência foi para verificar foi a questão do primeiro componente, que é esse rendimento depois de renda sobre os rendimentos junto a órgãos públicos, valor de R$ 1.231.000, se tinha sido oferecido a tributação. Né? Conforme o relatório de diligência aqui, entendeu que o valor, essa componente do valor aqui, embora contabilizada, né, ela tinha sido apurado, o rendimento tinha sido apurado em anos anteriores, de 2000, 2002, 2004, e a recorrente não poderia utilizar esse fonte no ano calendário em 2005. Ela também apresenta manifestação aqui discordando dos resultados da diligência. Paralelamente a isso, né, depois eu faço a síntese, mas paralelamente a isso tem um pedido de desistência no PERT. Né? Esse pedido de desistência aqui, ele tem uma longa história, depois se precisar eu dou detalhes. Mas, em princípio, esse pedido ele foi indeferido, porque ele estava ele estava parcial de algumas infrações. Né? Entendeu-se na delegacia que não tinha como fazer essa desistência parcial. A partir do momento que o contribuinte demonstrou que isso estava alocado a alguns débitos, pode-se apurar o valor, pode-se determinar o valor de R$ 4.568.000, que é o valor da desistência. A partir do momento que a delegacia deferiu o valor de 4 milhões, e reverteu a primeira decisão, o contribuinte não concordou com esse valor de desistência. O contribuinte alegou que era um valor menor, um valor de R$ 2.798.000. Né? Aí o contribuinte pediu de reconsideração, né? Ele fez um recurso hierárquico, no caso, e ambos foram indeferidos. Então, a conclusão desse pedido de desistência, né, aponta a desistência parcial do contribuinte referente à parcela de R$ 4.568.000 de imposto de renda pago no exterior que compôs o saldo negativo de RPJ. Então, em síntese é um processo de compensação, saldo negativo, né? Os valores que estão em litígio o fonte de pagamentos a órgãos públicos, no valor de R$ 1.231.000, e o valor de imposto pago a rendimentos no exterior, no valor de 19 milhões. Teve uma diligência para cada componente desse fonte, os 19 milhões foi reconhecido 15 milhões pela diligência, e uma parte disso houve desistência no PERT. Né? Quanto ao valor pago a órgãos públicos, né, a diligência entendeu que não tinha sido, ele não podia utilizar esse fonte, porque a receita era de anos anteriores. Então, feito esse breve resumo, dou a palavra ao Pacônio. Doutor, sua palavra, por favor. Muito obrigado, relator. Muito obrigado, presidente. Eu peço licença aqui para compartilhar minha tela. Eu fiz uma apresentação no PowerPoint, e aí ela traz todas essas, porque são muitos valores e divididos em determinadas partes aqui de imposto retido na fonte e pago no exterior. Pergunto se vocês conseguem ver a tela compartilhada. Nós só estamos vendo as suas iniciais, por enquanto, doutor. Eu estou vendo. Eu estou vendo a tela aqui. Eu também. Tá. É só a tela, não estou vendo nada de informação. Não, estou vendo a informação aí. Eu também. Então, eu estou com um problema aqui. Vai, bom, pode continuar, doutor. Eu vou tentar ver o que é. Não, perfeito. Agora sim, perfeito. Tá, então, vamos lá. Como já colocado pelo ilustre relator, Evandro,
Nós tínhamos inicialmente o crédito pleiteado ali para o saldo negativo de 2015 de 61 milhões e 300. Já no despacho decisório houve reconhecimento desses 37.700 aqui e sobrou uma parcela então não reconhecida de 23 milhões 546, 42 e 37 centavos. Essa parcela de 23 milhões, ela está dividida aqui nessa segunda parte para facilitar a identificação. Então, como já colocado, a gente tem 19 milhões e 900 relativos a imposto pago no exterior, mais 1.231.000, que é relativo à retenção na fonte de serviços prestados a órgãos públicos, e aqui eu fiz essa divisão porque a gente tem um pedaço que foi de serviço prestado pelo Itaú ao INSS e mais um serviço prestado pelo Itaú à Receita Federal. Então, eu dividi aqui nesse 1.200.000 e depois os 21.000. E, por fim, dentro dessa parcela de 23 milhões, também tem esse valor aqui de IR-fonte diversos, de 2.300.000 mais ou menos, que está relativo a IR sobre JCP e retenções diversas. Então, eu passo aqui a analisar cada um desses 3 pontos, mas especialmente ao IR no exterior e ao IR fonte de parcelas recebidas do INSS e da Receita. Com relação à parcela no exterior, tinha esses 19 milhões, e como bem colocado pelo relator, houve um pedido de desistência parcial no PET em relação ao crédito, e que foi reconhecido depois pela Receita e depois pelo CARF também, mas de que 4.568.967 foi, de fato, reconhecida a desistência desse valor de 4 milhões, o que restaria um crédito aqui em discussão, que não foi desistido no PET, desses 15.382. E, como já bem colocado, até do relatório de diligência, nas páginas aí 1626 e 1671 do EPROC, a própria Receita na diligência, ela reconhece, com base nos documentos apresentados, que possa sim ser reconhecido o valor dos 15.382.682,90. Então, dessa forma, nós entendemos aqui que não haveria mais necessidade de discussão, etc., porque dos 19 milhões foi reconhecida a desistência desses 4.568.000, restando os 15 milhões que foram reconhecidos na diligência, como apontado aqui, como ok para o reconhecimento do crédito de IR relativo a valores pagos no exterior desses 15 milhões. Então, aqui nós entendemos que não há qualquer dúvida na legitimidade de reconhecimento do crédito desses 15 milhões aqui de imposto no exterior. O segundo pedaço do crédito aqui que a gente busca, de 1.231.000, é referente a serviços prestados pelo Itaú a órgãos públicos. E aí a gente divide em 136.000 aqui, desculpa, do montante não homologado, né? 21.000 relativos a serviços prestados à Secretaria da Receita Federal, 1.210.000 serviços prestados ao INSS. Com relação aos 21.000 não homologados, a questão aqui se dá de quando a parcela desse pagamento aqui foi reconhecida. E, não obstante, pelo regime de competência aqui, teve um reconhecimento em outubro e novembro de 2004, esses valores só foram aproveitados, então, e a gente quer aproveitar ele como crédito, no saldo negativo de 2005. O ponto é que, na diligência e tal, esse valor até chegou a ser reconhecido, só que houve essa manifestação da Receita que ele não poderia ser homologado, porque a data contábil dele está em 2005, mas o regime de competência vai desses valores pagos pela Receita Federal ao Itaú Unibanco pelo serviço prestado foram em 2004. Aí aqui 2 pontos, tá? A gente tem nas folhas 722 e seguintes, que é a DIPJ,
e traz a ficha 53 da IPJ, demonstra que esses valores não foram aproveitados em 2004 pelo banco para compor o saldo negativo de 2004. E aí, por uma questão de descasamento ali de caixa e competência, de quando o IR-fonte de fato foi recolhido com relação a esses serviços prestados, nós só reconhecemos, então, e pedimos a utilização desse crédito em 2005, apesar de, pelo regime de competência, esses serviços terem sido prestados em 2004. Mas, a gente repete aqui, esse crédito de 21.396, ele não foi utilizado no ano calendário de 2004. Então, não haveria qualquer tentativa aqui de se utilizar desse crédito duas vezes. Então, por esses fatos, e até já reconhecidos, como a gente junta até também o contábil aqui desse R-fonte, desses 21 mil aqui, não foram utilizados em 2004, portanto, entendemos que há sim a possibilidade deles serem utilizados no saldo negativo de 2005. Com relação à outra parcela de 1.210.000, aqui o valor é bem maior, é o imposto de fonte retido em relação a serviços prestados ao INSS, por questões de arrecadação, né? Só que o que acontece? O INSS não quitou esse débito com o Itaú pelo serviço prestado. E esses débitos, então, foram herdados pela União Federal, depois da junção lá do INSS com Receita e União, etc. E esses débitos eles só foram pagos ao Itaú Unibanco em 2015 por notas do Tesouro, no valor de 55 milhões, então, por meio de uma portaria, aqui eu trago as folhas até onde tem a portaria que determinou esse pagamento, também tem o DARF do IR-fonte, que foi pago no valor de 1.324.000 aqui, de IR-fonte, e aí a Receita reconhece na diligência, então, nas folhas 1.712, 1.719, depois no despacho de diligência o despacho de diligência foi nas folhas 3.122 a 3.125. A própria Receita confirma o valor, então, assim, ela reconhece o DARF de IR-fonte que foi pago pelo Itaú, reconhece o valor, etc., mas ela entende que esse débito não poderia ser aproveitado no ano de 2005 por nós, porque trata-se de valores referentes a anos anteriores, de 2000 a 2004. E aqui nós pedimos vênia para discordar desse pedaço do despacho de diligência, porque o que aconteceu? De fato, esses serviços foram prestados pelo Itaú ao INSS para ajudar na arrecadação dos tributos de 2000 a 2004. Só que o valor ele só foi pago, de fato, ao Itaú em 2005, e foi quando foi recolhido o DARF do valor do IR-fonte. Então, aqui também é um descasamento de caixa competência, onde a competência, de fato, dos serviços prestados foram de 2000 a 2004, mas o IR-fonte em si, que é o que estamos aqui aproveitando para compor o saldo negativo de 2005, ele foi pago em 2005 também por meio de DARF. Então, o regime de pagamento do IR-fonte segue o regime de caixa, então, portanto, nós entendemos que esse valor já reconhecido pela Receita, ou seja, não tem questão aqui de divergência de valores, mas do reconhecimento pelo regime de caixa aqui, que nós entendemos que sim, poderíamos ter utilizado esse DARF pago em 2005 para o saldo negativo de 2005 sem qualquer problema com relação a isso. Então, esses foram os pontos trazidos aqui no recurso voluntário e foram determinadas as duas diligências que, ao nosso ver, reconheceram os valores pleiteados por nós de crédito, apesar dessa, com relação ao imposto do exterior, entendemos que não há qualquer divergência, foi reconhecido pela própria Receita
o valor dos 15 milhões. Os 20 mil também tem esse, que eu mostrei um pouco antes, tem um descasamento aí de caixa de competência. E esse 1.210.000 que foram reconhecidos nominalmente pela Receita como existentes e pagos pelo DAF, também tem essa questão do descasamento entre caixa de competência, mas não há qualquer dúvida sobre os serviços prestados e sobre o valor do IR-Fonte recolhido pelo Itaú. Então, nós pedimos, tirando a parte que foi desistida no PET e já foi reconhecida pela Receita, o provimento do nosso recurso voluntário para o reconhecimento do crédito pleiteado aí do saldo negativo do ano de 2005. Agradeço a atenção aí dos conselheiros. Obrigado, doutor. Evandro, seu voto. O recurso é voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos, motivo por qual dele conheço. Então, no recurso voluntário, foi apresentado defesa, no que se refere ao IRF sobre rendimentos auferidos junto a órgãos públicos, no valor de R$ 1.231.000, e a compensação do imposto pago no exterior, valor de R$ 19.951.000. Aquele mostrado na transparência pelo patrono outros, no valor de R$ 2 milhões já de CP, não foi feito nenhuma argumentação na impugnação sobre aquele valor. Então, está precluso a discussão daqueles valores. Então, vamos lá. O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos junto a órgãos públicos no valor de R$ 1.231.000. Aqui a gente vai ter duas componentes, como foi bem exposto aí, de forma clara na transparência trazida pelo patrono. Quanto ao IRS sobre rendimentos recebidos de órgãos públicos, a lide envolve, em primeiro lugar, o valor de R$ 21.396, sobre os valores recebidos da Secretaria da Receita Federal. Segundo a defesa, o valor em questão corresponde à diferença entre o pleiteado, R$ 157.678, e o deferido, R$ 136.281, e poderia, segundo a recorrente, ser explicado pelo fato de não terem sido considerados na apuração fiscal a retenção sobre os rendimentos de outubro e novembro de 2004, reconhecidos contabilmente no ano calendário de 2005, ou seja, uma retenção do ano calendário de 2004 que ele quer utilizar na apuração do saldo negativo do ano calendário de 2005. No que tange ao IRF no valor, a outra componente desse junto a órgãos públicos, de R$ 1.210.000, alega interessado que refere-se a valores recebidos da União, através de notas do Tesouro Nacional, NTN, pela assunção de dívida do INSS, conforme portaria 409/2005 da Secretaria do Tesouro Nacional. O valor informado na ficha 50 do IPJ foi apresentado cópia da portaria, uma ficha contábil com indicadores dos valores referentes à operação IDAF de pagamento do valor correspondente. Quanto a recolhimento, tanto a retenção quanto o pagamento do imposto retido na fonte, além da emissão do informe de rendimentos, caberia à fonte pagadora, o que não ocorreu no caso. Entretanto, parece que a recorrente supriu a omissão quanto ao recolhimento, trazendo um DAF compatível com o valor informado na portaria, que estabeleceu o valor das NTNs que lhe cabiam. Por outro lado, ainda que o valor de rendimentos correspondente a 55 milhões tenha sido informado na ficha 50 da IPJ, a interessada não trouxe aos autos a comprovação do oferecimento desse montante de tributação. É necessário também que seja demonstrado o oferecimento da receita de tributação conforme a súmula CAF 80. Conforme o relatório de diligência, diante do esclarecimento da documentação anexada nesses autos e de acordo com a legislação aplicável, a autoridade fiscal entendeu que o contribuinte possa utilizar o imposto de renda retido na fonte apenas na apuração do próprio exercício, quando o respectivo rendimento for oferecido tributação, o que não aconteceu nesse caso, conforme essa conclusão a seguir aqui. Diante dessa argumentação, foi feita uma pesquisa no portal IRPJ com a finalidade de detectar para cada ano do calendário de 2000 e 2005 os valores declarados na ficha 12B, apuração do IRPJ e fichas demonstrativas do imposto de renda e contribuição retidos na fonte. Os valores do imposto retido na fonte utilizados em cada ano no calendário. O resultado se encontra as folhas 3.112 e 3.116. As receitas seriam, segundo seus montantes, contabilizadas da seguinte forma. Então, no ano calendário aqui, tem contabilização 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. O total contabilizado de 2000, 2004, 2005 é bem coincidente com o valor alegado pelo contribuinte de receita, 55 milhões.
Só que a gente traz essas observações aqui, ó. Eu fiz um quadro aqui embaixo, né? Fica mais fácil a gente visualizar. Então, o contabilizado foi esses 55 milhões, e aqui foi a pesquisa que foi feita, da DIPJ e na DIF. No ano de 2000, não constam receitas informadas nem fonte na DIPJ. Não foi encontrado DIF. Em 2001, tem 16 milhões de receita, foi encontrado 399 mil. Também não foi encontrado DIF. No ano de 2002, não foi encontrada na DIPJ receita, e na DIF tem uma receita aqui equivalente a 14 mil e 1 milhão de imposto de renda. No ano de 2004, não foi encontrada informação de receita na IPJ e também não foi encontrada a DIF. Em 2005, ele informa esses 65 milhões, mas diz que foi oferecida tributação nos anos anteriores, né? A recorrente insiste que em 2005 foi realizado o recolhimento do imposto de renda sobre o montante recebido naquele ano. Contudo, os serviços prestados foram realizados entre os anos de 2000 e 2004. Os resultados foram computados nas declarações daquele ano, tendo em vista o regime de competência. Em conformidade com o entendimento da autoridade fiscal, o recorrente pode utilizar imposto de renda na fonte apenas na apuração do próprio exercício, quando o respectivo rendimento for oferecido tributação, o que não aconteceu nesse caso, em conformidade com o que reza o inciso 3 do parágrafo 4 do artigo 2 da Lei 9.430 de 96, e disposto no artigo 7.6 da Lei 8.981 de 95. Da mesma forma, quanto ao imposto de renda sobre rendimento recebido de órgãos públicos no valor de R$ 21.396, sobre os valores recebidos da Secretaria da Receita Federal, entende-se que a retenção sobre os rendimentos de outubro de 2004 não poderiam compor o resultado do ano calendário de 2005. Somente para argumentar, caso entenda-se que o contribuinte possa utilizar o imposto de renda retido da fonte em outro período distinto do próprio exercício, quando o respectivo rendimento for oferecido tributação, no presente caso, conforme o quadro demonstrativo acima, não há comprovação de que os serviços foram computados nas declarações dos anos calendário de 2000 a 2004. A gente discute isso aqui ou a gente passa por um imposto pago no exterior? Não, vamos parar aqui por enquanto. Vamos parar um minutinho só. Deixa eu perguntar, Evandro, a discussão que você colocou aqui, ela é de 1.200.000, se eu entendi, 1.231.000, esse pagamento junto feito a órgãos públicos, né? E a compensação no exterior, 19.951, deu um total de 21 milhões. Por isso que você falou agora é a parte de órgãos públicos, é isso? De órgãos públicos. Tá. Aí você fala lá que tinha 1.200.000 e pouco, né? Aí quando você faz essa tabelinha aí que você didaticamente construiu, eu não consegui entender onde nós chegaríamos aqui com esse 1.200.000 e pouco. Onde é que ele estaria enfiado dentro dessa tabela aqui ou não estaria enfiado? Seria a receita que foi oferecido, ok? A receita que seria oferecido à tributação. Então, aqui, nessa tabelinha, a gente veria se essa receita aqui foi oferecido à tributação nas declarações, nas DIPJs. Aí o imposto, esse 1.200 e pouco, estaria embutido dentro dessa penúltima coluna aí? Sim, o recolhimento foi feito em 2005. Tá. Né? Recolhimento, assim, o DAF, o contribuinte apresentou o DAF com recolhimento em 2005. O questionamento da autoridade fiscal aqui é que se essa receita aqui, nos anos anteriores, foi oferecida tributação. Então, a discussão aqui não é que se houve o pagamento, nem que se houve a questão da retenção. Está suprido pelo DAF. A discussão aqui é só a questão do oferecimento da receita nos anos anteriores. Tá, que o contribuinte alega que foi feito 65 milhões, estaria distribuído pelos anos anteriores, é isso? Exatamente. E a autoridade fiscal disse que não comprovou isso? Sim. A autoridade fiscal, primeiro ele diz, olha, ele entende que ele não poderia... Não, são duas coisas. Primeiro, a autoridade fiscal entendeu que ele não poderia utilizar em 2005, já que essa receita é dos anos anteriores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pelas informações que a autoridade fiscal traz aqui e consolidado nessa tabela, aparentemente não foi oferecido na DIPJ essas receitas da tributação. Essa é a questão. Ok. Então, o seu ponto, a sua posição final aqui, nesse aspecto, é não dar provimento. Não dá provimento. Tá. E tem a questão dos 21 mil, que é separado. 21 mil separado. Não, isso é outra coisa, né? Estou dizendo essa primeira parte aqui do seu voto. É porque os 21 mil está dentro do 1.231.000, tá, entendeu? Tá, os 21 mil
Também não pode ser. Você está negando tudo aqui. Sim, porque o 20 mil é o fonte, apurado em agosto e outubro, deixa eu ver que são 21 mil apurado aqui, Você falou de outubro a novembro. outubro e novembro de 2004. Sim. Então, ele quer reconhecer isso, quer utilizar na apuração do saldo negativo de 2005. Tá. Bom, propósito do relator em relação a essa primeira parte, de 1 milhão e pouco, né, do pedido do contribuinte, é negar provimento. Alguém quer se manifestar? Levanta a mão que possa vê-los. Não? Então... Só presidente, eu acho que sua câmera está fechada. Não está fechada, não, mas vou tentar. Vamos ver de novo aqui. Está parecendo fechado. Apareceu? Sim. Apareceu, obrigado. Sicone, só, presidente, deixa eu só dar uma dica. Quando puder, você tira esse fundo, que eu acho que ele está interferindo na sua câmera. Esse fundo é o fundo da minha natureza aqui, cara. Isso aqui é o quê? Posso fazer nada. Esse fundo é verdadeiro, né? Se eu for mexer nisso aqui agora, aí que sai tudo mesmo. Não, depois, agora não. Não, é o seguinte, o propósito então, do relator em relação a essa primeira parte é negar provimento. Alguém tem nada, vai se manifestar? Então, unânime, negado o provimento. Vamos para a segunda parte. Vamos aqui, a parte maior, inclusive. Vamos lá, Ivan. Essa segunda parte é assim, eu concordo quase que integralmente com o que o patrono trouxe, só que tem um detalhe, né? Aqui, do imposto pago exterior. A autoridade fiscal, conforme a relatório de diligência, entendeu que, com base nos novos documentos e esclarecimentos apresentados, que do valor de 19.591.000, a título de imposto de renda recolhido no exterior, pleiteado pela recorrente, poderia ser reconhecido o valor total de 15.382.000. Contudo, a adesão da recorrente ao parcelamento instituído pela MP 783/2007 impede que se reconheça o valor indicado na diligência, conforme a decisão proferida no despacho decisório, né, que determinou o reconhecimento da desistência a fim de aderir ao parcelamento instituído na MP 783/2007 e o encaminhamento do processo de volta ao CARF para a continuidade da discussão do direito creditório, apontando a desistência parcial do contribuinte referente à parcela de 4.568.973 de imposto de renda pago no exterior, que compôs o saldo negativo de RPJ. Considerando a desistência parcial do contribuinte referente à parcela de 4.568.000 de imposto de renda pago no exterior, que compôs o saldo negativo de RPJ, o valor a ser reconhecido é a diferença entre o valor pleiteado, 19.591.000, e a parcela referente à desistência, ou seja, 15.022.000, valor inferior ao apontado na diligência. Em função da desistência da recorrente, deixa-se de manifestar sobre os argumentos trazidos em sua manifestação quanto ao valor não reconhecido pela autoridade fiscal na diligência realizada. Entende-se ainda que esse colegiado não é competente para se pronunciar a respeito de quaisquer questões quanto ao valor aderido ao Programa Especial de Regularização, de que trata a medida provisória 787/2017, né? Ante todo exposto, eu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional de 15.022.682, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido. Aqui é a questão matemática. Embora a diligência tenha reconhecido 15.032.000, com a desistência no PERT, eu não posso devolver esses 15.300.000. Eu só posso devolver, só pode ser devolvido 15.022.000. Então, proposta final então, do relator é dar provimento parcial para reconhecer o direito creditório adicional de 15.022.682,90 e homologar as compensações até esse limite. Debates? Alguém quer se manifestar? Todos de acordo? Então, De acordo, presidente. Julgamento encerrado, dado provimento parcial para reconhecer o direito creditório no valor consignado. Eu não estou vendo mais... estou vendo o doutor, sim. Não tinha visto o doutor aqui. O senhor entendeu o resultado, doutor? Precisa repetir alguma coisa? Não, perfeitamente. Presidente, então, muito obrigado. Obrigado, uma boa tarde para o senhor. Um bom trabalho. Obrigado a todos. Bom trabalho aí. Obrigado. Continuando. Vamos chamar alguém passa uma mensagem para o Marco e para o Pagano para voltar? Bom, terminadas as sustentações, eu vou agora voltar à pauta normal
do período da tarde. Os remanescentes ficam para depois. Próximo processo. Marco já voltou? Uhum. Marco está aí. Próximo processo é seu, Marco. É o item 79, Rio Negro Transportes. Tranquilo, só um pouquinho, por gentileza. Pagano já está aí? Estou aqui sim, presidente. Então tá ok, vamos lá. Esse Evandro deu o que? Provimento parcial? O que aconteceu, só para registrar aqui? Provimento parcial, reconhecendo uma parte do direito, a maior parte, inclusive, do direito creditório pleiteado. Foi parcial, unânime. Então, item 79, Rio Negro Transportes, relatoria do conselheiro Marco Rogério. Relatório e voto. O voto já está lá disponível na pasta, presidente. Vamos abrir aqui. Na hora que eu estava relatando o meu voto, o meu dog entrou aqui no escritório e começou a latir, rapaz, logo nessa hora. Isso acontece, mas não tem problema. Vamos lá. Item... Está sendo gravado, por isso que eu não vou acontecer uma brincadeira. Mas vamos lá. Está gravando agora. T79, vamos lá. Da síntese dos fatos. Já vou direto ao voto, onde eu faço uma síntese do relatório para facilitar a compreensão dos autos. É tempestivo, tá? O presente processo envolve a atuação fiscal de RPJ e CLL por falta de recolhimento, em que o contribuinte contabilizava valores, declarava normalmente o DCTF sem efetuar nenhum pagamento e depois de algum período, no caso dos autos 2 a 3 anos, retificava as mesmas, as DCTFs, né? Informando 10% do valor devido. Em procedimento fiscal, verificou-se a contabilidade do contribuinte e confirmou que o DCTF não tinha fundamento. E da quantidade de retificações, e praticamente próximos, num pequeno intervalo de tempo, entendeu que houve o dolo de transmitir tais valores bem aquém do real, pelo que houve a qualificação da multa e responsabilização dos sócios. Em impugnação, aduziu nulidade da autofração e contestou o valor de multa, entendendo que a mesma sendo de caráter confiscatório e pleiteou sua redução para 20%. A DRJ, em julgamento de primeira instância administrativa, delimitou a lide e rejeitou a nulidade e entendeu a discussão da multa envolvia a questão da constitucionalidade da lei aplicada e a negou. Em peça recursal, a recorrente reitera a mesma posição da sua peça impugnatória, quase que literalmente. Se fosse literalmente, eu replicava a decisão. Então, vamos lá. Do recurso voluntário, delimitado a lide, discutir as seguintes matérias: nulidade da autotitulação por falta de sua motivação e caráter confiscatório da multa aplicada. Da alegada nulidade. Aqui eu transcrevo, presidente, vou tomar a liberdade de não ler, se alguém tiver dúvida eu leio com mais calma, mas a motivação está muito bem clara nos autos, no TVF, tá? O contribuinte, o mote da atuação fiscal foi em cima dessa questão ele retificar os CTFs, aí o que acontecia? O que estava contabilizado acabava não sendo oferecido à tributação. Então, no termo de verificação fiscal, fica bem detalhada toda a motivação da atuação fiscal, é que eu transcrevo, em que o contribuinte contabiliza e declara corretamente seus valores a pagar no período de prazo. Contudo, posteriormente, quase que de forma conjunta, retifica as DCTFs para apenas 10% devido. Assim, não houve nenhum cessamento de defesa ou qualquer requisito legal para, eventualmente, tornar nulo o auto de infração, pelo que eu rejeito. A questão do alegado caráter confiscatório. Alega recorrente no que tange a multa aplicada e entende que o confisco seria proporcionalmente com 20%. Está cortando o seu microfone. Entendeu? É. Então, assim, entendo que a alegação licitada envolve discussão de constitucionalidade das leis aplicadas pela autoridade fiscal no momento que encerrou e certificou a autuação fiscal. A respeito dessa alegação, esclarece que não cabe a esse Conselho o conhecimento de arguições de constitucionalidade a teor da súmula CARF número 2, e que a aplicação da multa de ofício num percentual de 150% decorreu da entrega de DCTF com informações sabidamente falsas, correspondentes a 10% dos tributos devidos e escriturados na contabilidade e informados no DACOM. Fatos estes que se subsumem
a definição de sonegação contida no artigo 71 da Lei 4.502. Então, eu até, para evitar essa discussão da qualificação, a constatação da ocorrência de sonegação acarreta a qualificação da multa. Considerando o voto em cima, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário e na parte conhecida e negar provimento. Alguma dúvida? A dúvida que pode ter aqui é a multa qualificada, mas acho que está claríssimo, né, o procedimento do O caso aí está cristalino, né? Na realidade, assim, eu até aprofundei aqui um pouco, justamente se alguém tivesse essa discussão aqui, né? Mas para mim, os fatos estão bem destacados nos autos, não tenho dúvida, para mim, pelo menos, né? Não tem dúvida nenhuma. Também não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida também. Então, unânime, negado provimento. Seguindo, o próximo seria do Pagano, Marco, mas já que está com a relatoria sua aí, eu vou fazer mais um processo seu, que é o último aqui da tarde, hoje, depois eu volto com o Pagano, tem uns 3 ou 4 do Pagano. O item, acho que é o finalzinho 90 e... Deixa eu ver qual é aqui. 94. 97. Eu tenho mais um 94, presidente. 94, é esse que eu vi. Senhor Gestão, o SR, né? Não sei se é senhor ou SR. Gestão de Serviços. Item 94. Vamos lá. Já que você está aí relatando, vai em frente. Esse aqui é um auto de... tá. Esse aqui é bem tranquilo, é uma questão de exclusão do simples, salvo engano, ou indeferimento, deixa eu me lembrar aqui. Aqui envolve uma discussão de... Deixa eu ver se é indeferimento ou... Exclusão. Aqui é exclusão. Na realidade, aqui, presidente, é o seguinte, nos autos, tá, o contribuinte tem uma discussão aqui preliminar que envolve a manifestação de conhecimento que foi apresentada fora do prazo, tá? E o contribuinte, quando chega nesse momento dos autos, o contribuinte foi intempestivo na manifestação de conformidade, a decisão do RJ denegou a manifestação de conformidade, não conheceu, aliás, por intempestivo, ele entrou com recurso voluntário questionando isso aí, e só que no recurso voluntário ele também aduz outras informações de que esse processo, ele entrou com mandado de segurança na Justiça Federal de Minas Gerais, sobre exatamente a mesma matéria. Depois de alguma dificuldade processual, até com a ajuda de alguns conselheiros, aí eu entrei em contato, porque eu estava tendo dificuldade de acessar esse processo lá, aí eu acabei conseguindo acessar a petição, e aqui é um caso clássico de concomitância. Então, na realidade, eu transcrevo aqui a informação do processo, e ele traz a petição inicial nos autos, ele traz uma cópia, tá? E a petição inicial, inclusive, não precisaria nem confirmar na justiça, até porque, se não me engano, o RICARF, nesses casos, diz que se o contribuinte informa que ajuizou a ação e trouxer a cópia da petição inicial para ser analisada para verificar a concomitância, se configura tal situação. Então, nesse caso aqui, ele está discutindo, passou a discutir na justiça, depois que não foi conhecido a manifestação de conformidade em tal matéria. Então, não estou conhecendo por concomitância. Alguma dúvida? Nenhuma, não conhecido, súmula CARF número 1. Agora, vamos ao Pagano. Pagano, tem 2 ou 3 processos seus aí, vamos lá, resume aí o relatório e vai em frente para a gente ir vencendo a pauta na medida do possível aqui. O item 80 agora, Pagano. CEDOL, semente. CEDOL, vamos lá, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto face à acordo da RJ, que manteve o lançamento relativo à base de cálculo negativa de CSL do ano de 1998. A recorrente foi autuada a recolher a CSSL, relativa no calendário de 98, por haver compensado a CSL do período com saldo acumulado de bases negativas em valor superior ao limite legal estipulado em 30% do lucro líquido. O auto de infração encontra suas folhas 91 a 98. A empresa foi cientificada por edital, tendo em vista que quando da fiscalização foi possivelmente indicada, inconformada com o lançamento tributário, apresentou impugnação
protestando pela decadência, e no mérito, defendendo que não procede a limitação de compensação com bases de cálculos negativas ao se tratar de atividade rural, como é o caso. Aí a segunda turma de julgamento da DRJ zerou o acordo, mantendo o lançamento tributário, e fez emendando da seguinte forma. Tempestivamente, a recorrente ingressou com recurso voluntário, represando a mesma argumentação de defesa inicial, solicitando a reforma da cola prolatada de primeira instância. Em seguida, o recurso voluntário foi julgado pela colônia da primeira turma especial da primeira sessão de julgamento do CARF, que decidiu cancelar o auto infração, aplicando a decadência do direito fiscal de lançar, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Contínuo, a Procuradoria de Defesa Nacional opôs embargos, declaração, os quais não foram admitidos pela relatora do acordo que analisou o recurso voluntário. Inconformada, a PGFN interpôs recurso especial, o qual foi admitido e provido pela Câmara Superior para reformar o acordo proferido em sede de recurso voluntário e afastar a decadência do direito da fiscalização e lançar de ofício, aplicando o artigo 173.1 do CTN, determinando o retorno dos autos para a instância CO para julgar o mérito da matéria posta em recurso, no recurso. É o relatório. O voto. Recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, motivos pelos quais o admito. A recorrente foi autuada a recolher a CSL, relativa no calendário de 1998, por haver compensado a CSL do período com saldo acumulado de bases de cálculos negativas em valor superior ao limite legal, estipulado em 30% do lucro líquido. A recorrente alega que teria decaído o direito fiscal de lançar de ofício o crédito de CSL, e no mérito aduz que não estaria limitado a compensar o saldo de base negativa de cálculo do limite de 30% sobre o lucro líquido devido a exercer atividade rural. Em relação à alegação de decadência do direito fiscal de lançar o crédito de CSL relativo ao calendário 98, a colônia da Câmara Superior, ao analisar o recurso especial da PGFN, já decidiu que o lançamento não foi atingido pela decadência, conforme acordo 91.001.004.943, proferido nesses autos. Sendo assim, resta ser analisado neste julgamento as alegações de que a recorrente poderia compensar o saldo de cálculo de base negativa superior ao limite de 30% sobre o lucro líquido, devido ao fato de exercer atividade rural. Pois bem, conforme o balanço patrimonial, DRE, livro razão diário e da IPJ de 1999, não resta dúvida de que a recorrente exerce atividade rural. O LALUR e o SAPLIR demonstram um montante do saldo de base de cálculo negativo de CSL e confirma a existência do total do crédito compensado pela recorrente no ano calendário 98. Assim, vejamos a alegação da recorrente de que poderia compensar a base de cálculo negativa de CSL acima do limite de 30% do lucro líquido previsto no artigo 16 da Lei 9.065 de 95. A determinação contida no artigo 14 da Lei 8.023 de 90 estava em pleno vigor no período de 1998, uma vez que o decreto 3.099, ao editar o regulamento do imposto de renda, manteve em seu artigo 512 esta mesma legislação, verbis. O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar a atividade rural poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em períodos de apuração posteriores, não se lhe aplicando o limite previsto no artigo 510. Por outro lado, o disposto no artigo 50 da Lei 8.981 de 95, por determinação expressa do artigo 12 da Lei 9.065 de 95, somente vigorou até dezembro deste mesmo ano. Para melhor ilustrar a matéria em comento, trago à bala julgados ementados das instâncias administrativas e julgamentos superiores. A Câmara Superior de Recursos Fiscais consolidou seu entendimento no acórdão da Câmara Superior 01.04336, o processo aqui de final 2004, conforme pode ser verificado na ementa abaixo, do qual me valho para registrar suas conclusões. Vou ler a ementa. Compensação de base de cálculo negativos, limites atividade rural. O limite para a compensação para a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro instituído no artigo 58 da Lei 8.981 de 95 não se aplica aos resultados decorrentes de exploração de atividades rurais, comando do artigo 41 da MP 2.113 de 2001, conforme item 1 do artigo 106 do CTN. O acordo da Câmara Superior foi fundamentado da seguinte forma. Não precisa ler não, Pagano.
Tá bom, pode ir. Pode lá. Mas vocês estão entendendo a matéria? Claro, pelo amor de Deus, aqui é atividade rural, a não ser que não seja atividade rural. Não, isso está comprovado. No mesmo sentido do veio acórdão acima, foi proferido o acórdão de 0108, 07, 109, assim emendado, que também vai no mesmo sentido, tá? Inaplicável a limitação de 30% para a compensação da base de cálculo negativa da contribuição social, por força do artigo 14 da Lei 8.023/90, bem como o disposto no artigo 2º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 3996. Aqui eu estou pondo mais um acórdão, presidente, não sei se vai precisar ler, né? O acórdão acima indicado, cuja ementa foi colacionada, foi fundamentado em outro acórdão de relatoria do doutor conselheiro Mário Junqueira Franco Júnior, que na apreciação do recurso 122.103 proferiu o judicioso voto, né, o acórdão 108.06236, do qual transcrevo excertos de suporte do atendimento que também me manifesto. Não precisa ler, não, pode continuar. Sendo assim, eu vou no final, então, porque sendo assim... Eu vou no final, na página 9. Sendo assim, entendo que assiste razão a recorrente quando afirma que não estava obrigada a limitar sua compensação de saldo e base negativa de CSL a 30% do lucro líquido, eis que, como exerce atividade rural, encontra-se obrigada pela exceção legal vigente à época em que fez a compensação, ano calendário de 1998. Pelo exposto e por tudo que consta processar nos autos, coisa do recurso voluntário e do provimento para cancelar o auto de infração. Alguma dúvida? A única dúvida que eu tenho é confirmar se é atividade rural. Fora isso, não há nenhuma contratempo em relação a isso. Que é atividade rural, isso está comprovado, não há discussão. Como é que a fiscalização fez um lançamento de atividade rural? Não, ela não fez. Ela lançou o prejuízo acima dos 30%. Sim, mas ela pode. Mas a fiscalização lançou, presidente. Que tá. Esse doutor Mário Franco, só para curiosidade, é o patrono que veio ontem participar da sessão aí, um dos patronos que veio ontem, esse que fez o voto aí. Bom, a proposta do relator é dar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida? Iagro, Evandro, Marco, satisfeitos? Estou lendo o processo. Ele já desceu da Câmara Superior, né? Já desceu, porque, lógico, tem que julgar aqui, né? Não julgaram? Porque esse processo ele foi cancelado anteriormente por decadência, né? E aí não analisaram o mérito da questão. Pois é. E aí ele foi até a Câmara Superior, e a Câmara Superior reverteu a decadência por entender que o acórdão de recurso voluntário não tinha analisado se ia haver pagamento antecipado ou não, né? E aí eles entenderam que não. E aí aplicaria o 73, e no caso não teria decaído. O acordo da turma especial, né, do recurso voluntário, aplicou o entendimento lá do STF, que afastaria a decadência de prazo de 10 anos e aplicaria os 5 anos, né? E a PGFN, mesmo com o contagem do prazo de 5 anos, deixou a entender que aplicaria um 73 e não teria decaído o crédito. Eu estou olhando o processo aqui, até a intimação ela vai na linha da atividade rural, aparentemente, em nenhum momento houve a contestação disso. Inclusive, só que a própria DPJ do contribuinte formada, que está nos autos da época, ele só preenche a coluna da atividade rural. Então, a princípio, em nenhum momento há uma contestação desse mérito aí, dessa discussão, se ele é ou não atividade rural. Bom, acho que dá para votar, né? Dá. O nome da empresa leva a isso também, embora isso possa ser um comércio também, não dá para partir por aí, mas se o Marco verificou lá essas intimações todas, então eu fico mais tranquilo, porque eu acho que... Só um pouquinho, presidente, eu tenho constatação. Pode falar, Iago. O que me parece é que na época do lançamento, em 2013, acho que não tinha havia essa dúvida se havia essa revogação, se o artigo que regula a atividade rural estava abrangido pela trava. Me parece que é isso. Estou tentando... A dúvida é exatamente essa. A fiscalização entendia que para IRPJ... Estava revogado tacitamente, né?
Para a IRPJ valia, mas para a CSL não valeria essa exceção da trava. É o que me parece. Não. A matéria é discutida exatamente isso. Então tá. Unânime dado provimento para afastar o lançamento. Seguindo, ainda a relatoria do Pagano, próximo item. 85, Pagano. Contribuinte recorrente Personal Service. Já está na base. Vamos lá, o relato e o voto. Começar pelo 86, presidente, que é a mesma coisa, só que, deixa eu ver aqui, que eu fiz primeiro o 86, um RPJ. É a mesma empresa, perfeito. 86, 85, 86, tá bom. Então, eu vou começar pelo 86, tá? Então, tá bom. Trata-se de recurso voluntário, interposto face ao acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que decidiu manter o despacho decisório, que reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de RPJ do segundo trimestre de 2003. O despacho decisório, emitido pela DRF, homologou parcialmente a compensação declarada no PERTICOMP, pois o crédito reconhecido teria sido insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pela recorrente, conforme o fundamento que transcrevo. Vou pular aqui, porque esse fundamento é. Portanto, a não homologação da parte do afirmado direito creditório do saldo negativo decorreu do não reconhecimento de retenções de fonte no valor de 95.110,44. Aí, na manifestação de conformidade, a recorrente contestou em síntese que mantinha controle cientizado das retenções na fonte, somente procedendo informação do saldo negativo de IPJ para aquelas retenções efetivamente confirmadas nas bases, nos valores líquidos recebidos. Apresentou o anexo A, em que consignou as empresas em relação às quais não se confirmaram as retenções na fonte, compondo o valor de 95 mil. Apresentou o anexo B, em que relaciona os valores retidos informados, considerados os valores de faturamento bruto, retenções de imposto e contribuições, datas de emissões das notas fiscais, datas de recebimento dos valores faturados e outros elementos necessários à indicação das operações ocorridas no segundo trimestre. Pulando aqui de novo, indo na frente, em seguida, a DRJ proferiu acórdão recorrido, mantendo o despacho decisório em seus termos, tendo em vista que a recorrente não conseguiu comprovar o restante do crédito da RFonte por meio dos documentos requisitados pela fiscalização, que no caso era apenas um informe de rendimento, ou seja, não entregou os informes de rendimento e também não acostou as DIFs e também não constava em DIFs valores, tendo ela como beneficiária da retenção, e foi registrado seguintemente. Na decisão hora recorrida, afirmou-se que para que o R-fonte retido e recolhido possa ser deduzido do imposto devido para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado pelo beneficiário, a receita correspondente deve ter sido devidamente oferecida à tributação, ou seja, computada na determinação do lucro real no referido período de apuração. Nesse sentido, seria ônus da beneficiária do rendimento comprovar que os valores de R-fonte referentes ao pagamento por serviços prestados foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras para deduzi-la quando da apuração do resultado do exercício. O acórdão recorrido afirmou que, nos termos do artigo 815, 942 e 943 do RI, a documentação apresentada produzida pela própria interessada, que era a planilha do segundo semestre de 2003, anexo B, de folha 51/59 e cópias das notas fiscais anexo C, de folhas 62 e 219, não seria suficiente para a demonstração pretendida e, por isso, decidiu negar provimento à manifestação de conformidade. Inconformada com o acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário, representando os mesmos argumentos da impugnação, acrescentando as seguintes alegações. Eu vou pular porque a gente vai ver isso depois no voto, né? O que nos importa. Juntou ao recurso voluntário a respectiva da IPJ. Ato contínuo, os autos foram encaminhados para o CARF, onde foi analisado o recurso voluntário pela colenda da primeira turma especial da primeira sessão, que decidiu negar provimento.
Em seguida, a recorrente apresentou petição nos autos, que foi recebida como embargos de declaração, face ao acordo do recurso voluntário da primeira turma especial. Nessa esteira, os embargos foram analisados pela primeira turma especial, que decidiu reverter a primeira decisão do acordo embargado para converter o julgamento em diligência, para que a fiscalização analisasse os documentos trazidos pela recorrente e verificasse a existência e certeza de liquidez do direito creditório pleiteado. Posteriormente, veio a resposta fiscal da diligência, reconhecendo o direito creditório requerido no PERDCOMP. Ato contínuo, os autos retornaram ao CARF e foram distribuídos para esse do Conselho Relatório e votado. Então, vamos lá. O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. A matéria dos autos trata sobre a parcela do crédito R-fonte que não foi reconhecido pelo despacho decisório e mantido pelo VEA-CORN recorrido, tendo em vista a falta de comprovação de sua existência, ou seja, de sua certeza e liquidez. Conforme relatado, a recorrente apresentou defesa e recurso contra a homologação parcial da compensação declarada por meio das RICOMPs listadas no início do despacho decisório, nas quais foi apontado o crédito R-fonte do período 2013. A recorrente juntou aos autos a planilha do segundo trimestre de 2003, anexo B, de folhas 51 e 59, e cópias das notas fiscais anexos C, de folhas 62 e 219, dentre outros documentos. A turma especial da primeira sessão de julgamento decidiu converter o julgamento em diligência para que a fiscalização analisasse os documentos juntados aos autos pela recorrente nos termos da solução de consulta 4 de 2003, cuja ementa tem o seguinte teor. A ementa vai no sentido da súmula que a gente vai ver, súmula 4, tá? Prestação de serviço, retenção na fonte, ausência de comprovante. Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual pelos serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na apuração dos correspondentes tributos. É possível utilizar como forma de comprovar a Receita Federal do Brasil o direito a essas deduções, alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros documentos hábeis e idôneos suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos. Aí vem os dispositivos legais. Além da solução de consulta acima citada, existe a súmula 143, que também vai no mesmo sentido da decisão da primeira turma especial e é do seguinte, né? A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda indevido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Assim, agiu corretamente a primeira turma especial ao converter o julgamento em diligência para que a fiscalização analisasse os outros documentos trazidos pela recorrente e verificasse a existência, liquidez e certeza do crédito, como foi feito. A fiscalização, por sua vez, respondeu à diligência em folhas 427 e 429, e após analisar a documentação apresentada nos autos e cruzar com as DIRFs, confirmou a existência de crédito de R-fonte de R$ 144.993,71, que é exatamente o que a recorrente solicitou em sua PERDCOMP. Desta forma, tendo visto que a própria fiscalização entendeu que restou comprovado o crédito e decidiu reconhecer... Oi, Júnior. Oi, Júnior. Desculpa, não, é porque para mim apareceu uma tela. Eu não sei o que... Eu acho que é você, Marco. Não sou eu, é Marcelo. Olhando aí Spotify, sei lá, que já... Não sou eu. Eu não sei o que é isso aqui, né? É o Marcelo que está compartilhando. É, Marcelo? É Marcelo? Está compartilhando, Marcelo. Marcelo tá compartilhando. Eu acho que sobrou para mim. Essa não foi aquela sustentação oral que teve o anterior aí, não? Não sou eu que estou compartilhando, é o Marcelo. Eu sei, mas eu estou vendo aqui, eu achei que era o mesmo patrão da aparecendo. Não, é o YouTube, mas é outra coisa, é outra matéria. Tá bom. Marcelo. Deu certo, irmão. Marcelo, você compartilhou Sou uma eu? tela... Não, mas agora já fechou. Já fechou. Você compartilhou uma tela aí indevida. Como que eu faço isso? Que eu não estou nem com a mão no teclado. Então, foi Estranho, um hacker. Hacker. Pagano, encerra o voto. Você deu provimento, é isso? Exatamente. Eu dou provimento nos termos da diligência. Se vocês notarem a diligência, ela fez cotejo de nota por nota, tá? Cruzamento com a DIRF. Aqui é prestação de serviço, só para deixar claro, então não temos a questão do problema da receita oferecida ou não, tá? A própria fiscalização fez toda a análise do direito creditório no relatório de diligência, tá? Então, eu estou bem confortável para acompanhar o relatório de diligência e dar o crédito. Parcial ou integral?
Nesse aqui é integral. Então, tá, não vou nem colocar. Alguém discorda? Acho que está bem sustentado com diligência e tudo. É só aplicar o relatório de diligência, né, Pagano? Os dois? Na verdade, os dois, só que o outro vai ser parcial, porque a diligência não deu tudo. Mas a parte fática, a parte de direito é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, nós vamos só analisar o final dele lá, disponibiliza o voto e vamos só colocar que é parcial e o valor, porque se é a mesma coisa, não há necessidade, porque já analisou o tempo de diligência. Já está disponibilizado, tá? Tá. O outro a diferença é que o outro é do primeiro trimestre de 2003, né, o crédito, e aqui a gente vai reconhecer só o valor de 122.024,50 centavos. Espera aí. Esse outro é parcial, esse primeiro é integral, né? O primeiro é integral, o segundo é parcial. Tá bom. Então, tá. Deixa eu acessar aqui para pegar o valor. Me dá o valor só assim, não preciso nem acessar o seu voto. O valor do segundo processo ou do primeiro? No caso é do segundo que nós estamos vendo, mas é o primeiro na linha aqui, seria o 85, né? O final 2010-31. Ah, sim. Do item 85 da pauta, o valor é 122.024. 0,24,50. 50. Tá ok, Pagano. Tá ótimo. Acho que se é a mesma coisa, mesma situação fática, não é exatamente igual, só muda o período que é do primeiro trimestre, o outro é do segundo trimestre. Sim. A diligência é idêntica, enfim, vai tudo no mesmo sentido. Então tá bom, Pagano. Obrigado. Dois julgamentos encerrados. Continuando. Marco, é sua relatoria agora. Item 97. HTB Engenharia. Ô, Marcos, está ouvindo aí? Sim, só um pouquinho, só está muito rápido. Não, eu achei que você tinha assumido, só isso, tranquilo. Estou fazendo um pouco as coisas aqui, né? Então eu acabo Estou fazendo as anotações aqui, não tem problema não, tranquilo. 97, vamos lá. HTB, né? Engenharia. Isso. Salvo engano, essa HTB é a mesma Hotf que nós julgamos ontem até. Como é o nome? Como é o nome? Vários processos. Como é o nome? É a Hotf. É melhor que o Luciano fale esse nome, viu? Mas quero ver se eu falei errado aí, Luciano. Hortif. É melhor deixar quieto. Vai lá HTB mesmo que é mais fácil. Vamos lá. Vamos lá. Do valor do voto direto. O presente processo trata de Perdecomp transmitida em 2009 com a utilização de crédito oriundo da base de cálculo negativo do CCLL referente ao ano calendário de 2008 no valor de 328 mil. O despacho decisório proferido em 2013 reconheceu parcialmente o crédito no montante de 255 mil. A parcela não reconhecida decorre de divergência das informações de retenção na fonte que compõe integralmente o crédito pleiteado. A impugnação procura comprovar seu direito creditório baseado em retenções de notas fiscais de serviços prestados. Em análise, a decisão da RJ denegou o pleito, pois verificou que faltavam informes de rendimento. É extremamente similar àquele caso. É a mesma empresa. Na realidade, acho que ela mudou de nome no período. Ou foi absorvida, não sei. Mas o fato é que é a mesma empresa. Então, compulsão dos autos verifica que as retenções não caracterizadas como comprovadas são as seguintes. Aí eu listei aqui, eu faço uma análise desses valores, tá? E ele apresentou as notas fiscais, são notas fiscais de serviço, tá? A princípio, eu dei uma olhada, nesse caso aqui já ontem, mas é outro ano, mas é uma empresa que fatura milhões, então não tem centenas de milhões. Então, não deve ter problema de oferecimento à tributação, pelo menos, a não ser que faça uma análise integral, mas não é o caso. Então, aqui eu faço toda uma análise aqui das notas fiscais para comprovar que ele trouxe nos autos, onde tem a retenção. Então, deixa eu ver, já vou lá para o final, presidente, tomando a liberdade, se alguém quiser, eu retomo.
Lá no finalzinho da folha 10, na parte de cima, na parte superior da folha 10, todas as listagens respectivas notas fiscais foram conferidas por este relator. A decisão recorrida, apesar de comprovado pelo contribuinte, conforme as notas fiscais especificadas acima da retenção sofrida, não concedeu esses direitos por não ter apresentado o informe de repetimentos. Contudo, aplica-se a súmula CARF 143. Assim, entendo que está aprovado nos autos por outros meios, notas fiscais de serviço, quase da integralidade. Tem uma pequena diferença, tá? De R$ 5,00, se não me engano. Então, que eu fiz lá na apuração. Então, assim, cabe destacar que há uma pequena divergência no valor no que tange as retenções pelo CNPJ 00203, final ali, 012070, pelo qual informa a retenção no total de R$ 554.951,24, contudo, confirma nos autos o montante de R$ 54.947,07. Assim, considerando o exposto acima, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o montante pleiteado nos autos, incluindo já o concedido no despacho decisório de R$ 328.481,99. Então, uma pequena diferença só de R$ 5,01 ali, por conta das pequenas divergências ali naquela fonte pagadora na hora de fazer a análise das informações das notas. Ô, Marco, pera um pouquinho só aí. Pera um pouco aí. Você identificou aqui, eu não sei, eu estou acompanhando aqui. Esse item é o 97? 98, não é? Ah, peguei 98, perdão. Eu não tô falando aqui. Eu abri 98. Não está batendo com o que você está falando aí, por isso. Perdão. Eu abri 98 sem querer aqui, desculpe. Então aqui. Mas os dois são iguais, né? Eu acho que os dois são iguais. Não, tudo bem, mas o valor aqui, esse valor do 123 aqui, você identificou lá em cima como item 97. A diferença é 97, que é integral, e 98 é parcial. E é parcial por causa de R$ 5,00 e alguns centavos. Bom, deixa eu ver só o número do processo que fica mais tranquilo. Final 2014, 96. 2014, 96 é o item 97. Pelo que você relatou aqui, o item 97 deu R$ 127 mil. 23.117,03 no total. 123. É isso. Foi o que ele pediu no Perdecom. Então tá. Todos de acordo? Julgado. O outro é igual ou só muda o valor? E lá o outro é provimento parcial por causa de R$ 5,20 e poucos centavos. Tá, parcial. O valor qual é, Marco? Total, no outro tá lá no finalzinho, total que está sendo reconhecido no processo, incluindo o despacho decisório, é 328.481,99. 328.421? 481. 481,99. Tá. 99. Então, os dois processos julgados, o primeiro com o item 97, que é o final do processo, final 2014-96, provimento integral reconhecendo o direito creditório de R$ 123 mil. E o segundo é provimento parcial reconhecendo 328.481,99. É isso? Exatamente. E homologando as compensações até esse limite. Exato. Então tá. 5 minutos de intervalo e voltamos para encerrar a pauta de hoje. Por favor, Fabimar, intervalinho. Era exatamente o que eu ia pedir.